Um grande abraço a você, telespectador aqui da TV Diário de Goiás. A gente chega para destacar um assunto que vem chamando a atenção nos últimos dias aqui no futebol goiano. A eleição para o Conselho Deliberativo do Vila Nova Futebol Clube, um dos times de adeptos, de grandes torcedores, que tem uma torcida imensa aqui no Centro-Oeste goiano, uma das principais agremiações do futebol brasileiro, vive aí um período de eleições, tanto no Conselho Deliberativo, quanto na questão executiva. O atual presidente do Conselho é o Wilson Balzac Brito Júnior, colorado antigo, 53 anos de vida, muitos anos dentro do Anésio Brasileiro Alvarenga, filho de um paulista com uma goiana, nasceu em São Paulo, mas aos 10 anos já estava frequentando o estádio Serra Dourada, o estádio Olímpico, torcendo pelo Vila Nova. Foi gandula durante o tetracampeonato do time colorado e a partir de 1990, no início da década de 90, é uma figura importante no dia a dia do clube. Foi presidente executivo, presidente do conselho, diretor de futebol, conselheiro durante todo esse tempo e atual gestor do Conselho Deliberativo do Vila. É isso mesmo, né, Balzac? Um grande abraço a você. Prazer estar aqui na TV Diário de Goiás. Muito obrigado pelo convite. É um pedacinho da minha história. Você chegou no Vila Nova em 1991 para ser presidente do clube. Na verdade, eu cheguei em 91, fui conselheiro durante um ano. E aí, de 91 para 92, houve uma dificuldade para arranjar o presidente. Ninguém queria pegar o Vila naquela época? Acontecia muito isso antigamente no Vila. Então, naquele momento, o Vila estava 30 dias sem presidente. É engraçado, tinha acabado o mandato do Norberto. E aí teve uma reunião lá no Valmor, com figuras históricas do Vila, Wilson Silveira, João Carneiro, Agostinho Botelho, Marcos Fagundes. Tinha mais gente, mas o Valmor, né, claro. E nessa primeira reunião a coisa não andava, de repente Você levantou a mão? Falei, eu pego. Ninguém quer pegar. Estando de homem experiente, ninguém está querendo pegar, eu pego. É porque zero experiente, eu sabia do pepino, né? E você se tornou o presidente mais jovem do Vila. Eu sou o presidente mais jovem do Vila, eu peguei o Vila com 27. E é engraçado que como a sociedade muda, a vida muda, hoje um rapaz de 27 é muito novo, né? Então dificilmente alguém de 27 anos vai pegar um clube de futebol, porque os meninos hoje até os casamentos são mais tarde, né? Então os meninos de 27, eu tenho um filho de 26 morando na minha casa. Então na nossa época, com 18 anos, você queria sair de casa. A comida da mãe é boa demais, né? É boa, graças a Deus. Você mora em Florianópolis. Eu moro em Florianópolis. Minha principal residência é lá, mas eu estou sempre aqui em Goiânia. A gente vai falar sobre esse momento. Por que você está deixando a presidência do Conselho? Porque você teria o direito de candidatar seguir, novamente. Né? Mas você optou por não. Daqui a pouco você vai contar pra gente o porquê você está abrindo mão. Se você quiser participar, mande aí o seu questionamento através das nossas redes sociais, através do nosso Facebook, da TV Diário de Goiás. Em 91, você entra para o Conselho, no ano seguinte já assume a presidência do Vila Nova e você tem um mandato vitorioso. Realmente eu dei sorte. Sorte ou competência? Também, porque às vezes se é competente não tem sorte, eu acho que tem que aliar as duas coisas, né? Mas eu acho que assim, que eu trabalhei muito, foi muito intenso, até porque é novo, o cara quando é novo ele tem mais ímpeto, né? E realmente foram 4 anos bons, né? Na verdade, nos 4 anos eu cheguei nas finais todos os anos. Em 93 perdeu o título para o Goiás? Não, é o contrário. Aliás. Em 92 era um quadrangular final, nós chegamos no quadrangular final, o campeão foi Goiatuba. Em 93 nós somos campeões na final. Deixa eu perguntar esse negócio. Teve um jogo entre Vila e Goiatuba, que o Goiatuba venceu o jogo e naquele jogo o Goiatuba conquistou o título de forma antecipada. Exato. Você era o presidente. Isso. Houve, por parte da diretoria ou daquele elenco em 92, o pessoal facilitou para o Goiatuba ser campeão? Não, de maneira nenhuma. Primeiro que o time do Goiatuba era muito bom. Ganhou de todos os grandes. Muito bom. Segundo porque... Isso é verdade, os jogadores estavam debaixo de uma pressão enorme porque a torcida não queria que a gente ganhasse. Havia ameaças contra o elenco e tal. Então, porque o que representaria o Goiás... porque se o Vila perdesse, o Goiás não alcançaria o primeiro tetra dele. O Goiás era tri naquele momento. O Goiás era tri, o Vila era o único tetra, né? Então, o elenco entrou muito pressionado. Foi uma choradeira depois do jogo, entendeu? Porque a gente sabia que ia ficar uma certa marca, né? Mas
Até sorte nossa, o Goiás também perdeu o Goiatuba no jogo seguinte, que aí diminuiu um pouco a falação, entendeu? Aí o Vila chegou naquela... E tanto que quando veio em 99, que o Vila precisava do Goiás para subir para a Série A, o Goiás mesmo falou, não, nós não vamos fazer porque o Vila fez lá atrás, entendeu? Então você chegou naquela reta final em 92, em 93... Na verdade, assim, ó, 92 eu peguei o time já em janeiro, entendeu? Em janeiro. Aí nós fizemos o Goiano, fomos às finais, porque era um quadrangular. 93, nós fizemos a final com o Goiás, fomos campeões. Gols do Bé e do Ricardo Batata. E do Ricardo Batata. Um dia de glória na história do Vila Nova, o estádio lotado. O Wilson Goiano fez 1-0 para o Goiás, o Bé empatou de bico. Isso, e na prorrogação, jogada do Bé, gol de cabeça do Ricardo Batata. Ricardo Batata. Talvez um dos dias mais felizes da minha vida. Porque ser campeão, o Vila vinha de 9 anos sem ser campeão. Era o seu primeiro título. Ser campeão em cima do Goiás, então, foi muito bom. Aí, em 94, nós disputamos a final de novo contra o Goiás. Aí o Goiás foi campeão. E aí, em 95, nós disputamos a final de novo contra o Anápolis e fomos campeões. Então, assim, por incrível que pareça, todas as vezes que eu fui presidente, eu fui às finais. Né? E tem que ter um pouco de sorte também, né? Entendeu? E foram 2 títulos, um terceiro lugar e um segundo. E aí depois você deixa a presidência, termina o seu segundo mandato e você vai para o conselho. Aí a gente convida o Paulino Vilela para ser presidente e eu vou para o conselho. E aí o Paulino fica 3 anos, né, que é uma coisa que eu considero muito importante sempre falar, que na década de 90, um dos motivos que eu acho que o Vila deu uma respirada mesmo, foi essa sequência, em 7 anos, só 2 presidentes. E eu 4 de presidente e 3 do conselho. Então havia uma sequência de pensamento, entendeu? E o Paulino, já no primeiro ano, em 96, o Paulino foi campeão brasileiro da Série C. Me lembro que o Vila, você pode me corrigir se eu estiver errado, o Vila tinha uma situação de que se preocupava muito com o estadual e abria mão do Campeonato Brasileiro, ou não dava importância ao Campeonato Nacional como deveria dar. Né? Me lembro de... O Vila passou uma década de 90 perdendo muito para times assim de Brasília, do Mato Grosso. 80, né? De 80. Década de 70, perdendo para times do Tocantins, com dificuldade danada. E com a sua vinda para a gestão do clube, com o Paulino, o time começou a se interessar mais pelo Nacional. Exato. O ano que nós começamos a ter essa visão foi 93. Na verdade, 94. Em 93, a gente até... ganhou o Goiano e não teve um planejamento pesado para o brasileiro, até porque eu não sabia se ia ter brasileiro. Aí no final teve um arremedo de brasileiro, que foi uma classificatória para o ano seguinte. Aí ano seguinte mesmo começou a Série B, a Série C. Não, era B e a C, né? É porque nós não ganhamos o quadrangular em 93, aí fomos disputar a C em 94. Dali para frente nós começamos a perseguir. Tem uma pessoa muito importante nessa história que não é do Vila, é o Jorge Cajuru. Por quê? Porque o Cajuru é um cara que bateu o tempo todo que tinha que pensar em nacional, Me lembro. E assim, a gente achou que era importante mesmo naquele momento. Em 94, nós fomos desclassificados, se não me engano, pela Ferroviária, eu já não lembro bem. Em 95 teve aquela tragédia do Intercap, e tem tudo Série C. Em 96 foi para o comercial? Não, em 96 já foi o título. Foi quando nós fomos campeões. Quantos vocês tiveram a eliminação para o comercial? Não, para o Ferroviário de Araraquara, em 94. Aí em 95 essa história do Intercap. E vindo do título de Goiânia, nós tínhamos um time legal, mas aí nós fizemos uma opção errada, que eu até hoje arrependo, foi de emprestar o Rony e o Luciano para São Paulo, que eu acho que se a gente tivesse segurado os dois, o Vila sempre passava de ano devendo muito. Então nós chegamos à conclusão, se a gente fizer esse empréstimo, nós vamos zerar o Vila. Passar um ano. E realmente, quando o Paulino entrega, quando o Paulino pega, ninguém lembra disso, o Paulino fala, olha, eu não tenho dívidas aqui de curto prazo nenhuma, entendeu? Então assim, eu terminei meus 4 anos sem esse problema. Mas hoje eu arrependo, eu preferia ter segurado os meninos mais um pouquinho e passado de um ano para o outro, porque eu acho que a gente teria condição com aquele time. Bom, jogo é jogo, futebol é isso. Às vezes o time é campeão em 96. Aí nós somos campeões em 96. Diante do Botafogo de Ribeirão. Lá em Ribeirão. Técnico era o Roberto Valdavino. 97, já no primeiro ano de Série B. De Série B, nós já fizemos uma Série B espetacular. Fomos passando de fase em fase, porque era campeonato de fase, né? E nós pegamos o América Mineiro em todas as fases, porque era sempre grupos, né? A gente acompanhou, o América e a gente participou junto, assim, todos os grupos estavam os 2 times e a gente foi muito bem. Só que no quadrangular final
a gente não foi tão bem. A gente já começou mal, perdeu em casa do América, aquele jogo também que é histórico por causa da lotação. E é um jogo também, você falou agora há pouco do Cajuru. O Cajuru foi teve importantíssimo para aquele jogo, porque, 60 mil pessoas no Porque Serra, ele né? que teve a ideia, procurou o Maguito, falou, ó, vamos arranjar as empresas para bancarem o jogo, aí o Vila pode fazer o ingresso baratinho. Renda. Na verdade, eu acho que ali... Nem ter uma baita renda, mas ter um estádio lotado... Não, mas de toda maneira, com os patrocínios que ele, através do governador, ele conseguiu, acabou que o Vila teve a mesma renda que teria normalmente, mas olha só que lindo, ficou para a história. Domingo pela manhã. Só que infelizmente perdemos aquele jogo 2-0, que realmente o time do América era superior. 2 gols do Tupanzinho. Fomos para Campinas, jogamos, assim, a Ponte Preta jogou em cima da gente 90 minutos, e aí no final do jogo nós perdemos o jogo, e aí começou a desmoronar. O 10 da Ponte é companheiro meu lá na Rádio 730, era o Marcelo Borges. E aí foi para um jogo lá em Recife. E lá em Recife nós tivemos um problema gravíssimo, não sei se você lembra, eles sabotaram a comida dos nossos jogadores, vários jogadores ficaram com problema intestinal, e a gente foi bem fraquinho pro jogo e perdemos 4-0. Ali acabou tudo. Mas você toma 3. Campeonato de 6 jogos. 6 jogos. Você perder 3 não tem jeito. Mas de todo jeito, é um quarto lugar em Série B, que é, junto com o quarto lugar de 99, depois as melhores colocações que o Vila teve na Série B. Doeu muito 99, você trabalhava 99, no futebol do Vila. Na verdade, 99, assim, eu terminei, eu saí porque eu fiquei de 96 a 98, 3 anos no conselho. Primeiro mandato completei, no segundo mandato eu saí na metade, porque o Wilson Silveira me convidou para ser diretor técnico da federação. E aí eu fiquei 6 meses, mas aí eu fiz o Campeonato Goiano, e aí eu saí da federação, voltei para o Vila, a convite do presidente, que era o Ricardo Namen, para ser o diretor de futebol. Mas a base do time, na verdade, não fui eu que montei, porque já vinha do Campeonato Goiano, já vinha da montagem do Ricardo, e na verdade também o time do Ricardo já era bastante oriundo de 97. A gente tinha, o Vila estava crescendo, o Vila realmente estava muito bem. E aí em 99 nós fizemos um campeonato da Série B, coisa mais linda, os jovens hoje não sabem, mas a gente teve um momento que nós ganhamos 6 partidas seguidas, entendeu? Hoje está uma luta para ganhar 3, nós ganhamos 6, ganhamos, fomos em Joinville, ganhamos, depois fomos em Belém, ganhamos, e assim... Era um timaço. Era um time muito bom. O time de 99, eu considero, de todos os times que eu vi do Vila Nova jogar, o de 99 é o mais forte, né? É um time que tem Túlio, é um time... Não, mas o time de 99, o Arley era o goleiro. O time 99 era muito bom. No Goiano e no Brasileiro. Não, no Brasileiro não era, não. O Brasileiro, desculpa, ele já passou para o outro lado. Eu trouxe o Cássio. Não, ele saiu no final do Goiano. Vocês perderam o Arley pro Goiás. Essa história não adianta eu contar ela 500 vezes, porque todo mundo acredita na versão que... Qual que é a história? Não, na verdade o que aconteceu é que o Arley tinha contrato até o dia 12 de agosto, já teria começado o campeonato. E antes do campeonato começar, ele, para não jogar o primeiro jogo pelo Vila, ele entrou no Justiça com o Goiás, mas ele já tinha no meio do campeonato assinado um contrato de gaveta com o Goiás. Hoje isso é normal, porque o pré-contrato hoje está na lei. Na época não existia, mas ele fez com o Raimundo Queiroz um contrato, assessorado por gente, inclusive, conhecida nossa. Dentro do Vila? Gente que já passou pelo Vila, Quem? Entendeu? Não, isso nunca. Eu vou pro túmulo com isso aí, porque... Não vai contar? Não, porque eu não tenho como te provar. Então eu não posso fazer isso com as pessoas, entendeu? Mas eu sei e eles sabem que eu sei, entendeu? Mas era gente... gente que passou pelo Vila. Não, do dia a dia não importa. Talvez o Adson consiga contar essa história bem. Porque essa história passa pelo Grêmio Almense. Também. Passa pelo Grêmio Almense. Mas eu vou atrás dessa história. Eu sou curioso. Se o Adson quiser, ele te conta. Mas de todo jeito, se fosse nos dias de hoje, o Arley teria feito algo legal. Ele assinou um pré-contrato com o Goiás. Só que ele teria que jogar o primeiro jogo, que era antes de acabar o campeonato dele. E aí ele resolveu entrar na justiça. Me lembro de uma declaração do Arley depois que o Goiás conquista o acesso num jogo contra o Vila Nova. Porque o Vila foi para um quadrangular final, você telespectador mais jovem talvez não vai se lembrar, Vila, Goiás, Santa Cruz e Bahia. 4 grandes clubes, 2 grandes do Nordeste, 2 grandes aqui da região Centro-Oeste. E o Vila, ele foi para os clássicos contra o Goiás, muito igual, né, a expectativa de jogos equilibrados, mas o Vila dominou os 2 clássicos e perdeu em lances isolados. O Goiás teve competência, subiu com justiça porque foi efetivo, né, foi objetivo. E no segundo clássico que o Goiás vence por 1-0, o Arley dá uma declaração logo depois que termina o jogo, se não me engano, ao José Carlos Lopes, na época na Rádio Casa do Brasil, ele fala assim, olha, no Vila as coisas são artificiais.
Né? Ele saiu, me parece, magoado do Vila, ou da maneira como saiu. Certamente ele saiu chateado porque ele quis sair. Ele poderia ter ficado no Vila se ele quisesse, ele era um grande goleiro. Mas a história das pessoas ao longo dos anos, elas acabam aparecendo. Então, é isso. É um episódio tumultuado. E aí depois desse... Aí só que para terminar, né, 99 disputamos um quadrangular pau a pau. Até no último jogo tínhamos chance de subir. O Vila jogava lá em Salvador contra o Bahia, o Goiás aqui contra o Santa Cruz. Mas não precisava que o Goiás ganhasse, entendeu? Então, assim, a gente até começou ganhando do Bahia lá, mas aqui não saía nada, entendeu? Aqui podiam estar jogando até hoje. Até hoje não saía nada, o Goiás precisava ganhar. Então, assim, a gente, no final, o time afrouxou. Vocês não procuraram a diretoria do Goiás em algum momento, não? O Namen negociou com o Fernandão. O Ricardo Namen era o presidente de Vila, negociou com o Fernandão. E eu não sei te contar a história direito, porque eu fiquei à parte. Eu era diretor de futebol, mas quem cuidou disso foi o Namen. Chegaram a tabular uma negociação para dar um dinheiro. Mas o Goiás nunca precisou de dinheiro, ainda mais do Vila. Entendeu? E o Goiás sabe que o dia que o Vila chegar na Série A, ele vai se tornar um rival mais forte aqui internamente, né? Tanto que agora o Vila passou mais perto de passar e você viu o estrago que foi feito lá no Goiás. Tanto que eles... Eu não sei se vocês conseguem entender isso, mas a possibilidade do Vila subir fez com que muita coisa de errado fosse feita no Goiás e a campanha deles fosse mais difícil. Você acha que interfere? Interfere, psicologicamente interfere. E isso acontece ao contrário? Não, porque infelizmente, né, a gente está acostumado a estar olhando para eles de longe. Eles sempre estiveram na nossa frente nos últimos, desde 73, entendeu? O Goiás é uma referência para o Vila? Não. O Goiás tem muita coisa que nós no Vila não queremos fazer. Quais? Por exemplo, o Goiás é um clube fechado, é um clube que você não tem um conselho participante, entendeu? Não tem uma fiscalização aberta. O Goiás não tem criação de novos dirigentes. Você vê o Goiás a dificuldade para arranjar um diretor de futebol. Há quantos anos? Dizem que vai trazer o Túlio, eu já ouvi falar muito bem do Túlio, como diretor de futebol também. Mas o Goiás, por exemplo, não consegue formar dirigentes porque ele é muito fechado. E nós não. Olha quantos meninos lá no Vila Nova vão crescendo. Nós temos dirigente para 30 anos, entendeu? Mas o que você olha para o Goiás e fala assim, isso aqui a gente tinha que ter aqui no Vila. Além, claro, da estrutura que foi montada. Mas para se chegar lá... Deixa eu te falar, a estrutura do Goiás hoje ela é maior do que o necessário. Ela é mais despesa do que investimento. Nós gostaríamos de ter uma estrutura melhor, claro, nós precisamos. Estamos muito longe do Goiás. Mas chega um ponto que estrutura demais é despesa. Tanto que o Goiás tem uma despesa fixa altíssima, com muitos funcionários. É uma coisa que nós não queremos no Vila Nova também, esse inchaço, entende? E que se o Goiás não perder o contrato da televisão e não subir para a Série A, ele vai ter que enxugar. Vai ter que enxugar. Mas o que você olha lá no Goiás, o Vila olha no Goiás e fala assim, isso aqui a gente tem que ter aqui. Não, assim, eles, hoje não, mas ao longo dos anos eles foram muito mais competentes que a gente, né? Nos últimos 30 anos, em termos de categoria de base, em termos de estrutura, em termos de buscar essa aproximação com a TV Globo, com o Clube dos 13, de ter um bom relacionamento com os grandes clubes do Brasil. Eles manobraram muito bem nesse caminho para se tornar o que eles são muito grandes. O Carlos Alberto Barros, aliás, um dia o Ailê Pinheiro deu uma declaração onde ele diz assim, eu queria o Barros aqui no Goiás. Uhum. Você queria o Ailê no Vila? Não, eu queria, assim, algum torcedor que estiver vendo vai ficar chateado, porque a rivalidade é tão grande que eles não... a gente fala da figura do dirigente. Mas assim, ele é um cara que entende muito de futebol, inteligente, um grande economista, foi um cara, economista assim, sabe mexer com dinheiro, que eu quis dizer, e foi um cara que sustentou o Goiás a vida toda, entendeu? Então, assim, claro que ninguém pode deixar de ter uma pessoa como ele. Se ele fosse lá 90, seria muito bom, entende? É claro que algumas coisas que ele também programou o Goiás, nós não queremos, que é essa questão do clube fechado, o clube sem um clube que não respira, você tá entendendo? Um clube que hoje já está grande demais, um clube que, se tiver mais dinheiro, vai botar mais dinheiro no patrimônio, você está entendendo? E nós achamos que tudo tem um limite. Então, acho que hoje o Vila é um clube menor, mas um clube mais elástico, mais ágil, você entende? Só que a diferença ainda é muito grande, entendeu? Muito grande. Por exemplo, terminamos agora, nós estamos há 2 anos na frente do Goiás na Série A. Na Série B, são mais de 70 rodadas na frente, tem a brincadeira do retrovisor. Porém, quem entra como favorito ano que vem? São eles de novo.
entendeu? Então, por conta do orçamento? Por conta do orçamento, por conta da estrutura física. Então, ele já entra como favorito na Série B do ano que vem. O Goiás já foi time de Série A. Ele hoje, com certeza, é um grande da Série B e com muita chance de voltar para a Série A, mas ele é um grande da B. Nós ainda estamos trabalhando para chegar nesse estágio de grande da B. O que é o grande da B? É aquele time que todo ano está disputando o acesso. É um Avaí, é um Ceará, é o que vai e volta, o Atlético está se tornando também. O América Mineiro. É o América Mineiro. A Série B é um grande. Você né? está entendendo? Então é um grande da B. Aquele que, quando começar o Campeonato Brasileiro da B do ano que vem, os sites do Brasil inteiro, os jornais vão falar: ó, esse, e o Vila são favoritos. O dia que isso acontecer, é porque o Vila está se tornando o grande da B. Porque esse ano, se você pegar todos os sites esportivos do Brasil, todos eles apontavam o Vila como ou candidato a rebaixamento ou apenas a permanência. E o Vila escreveu uma história diferente. Exato. E, para me alongar mais um pouco, para muitos aqui em Goiânia foi uma decepção, porque eu tenho falado isso, nós, dirigentes, torcedores, vocês da imprensa, todos nós gostamos do Vila e queremos o bem do Vila. Então nós comparamos o Vila com o Vila que a gente sonha. E a gente acaba frustrado porque o sonho nem sempre se realiza. Mas quem está lá fora, que não torce para o Vila, vê o Vila do tamanho que ele é, e esse sim deu valor no que o Vila Nova fez. A campanha que o Vila Nova fez. Tanto que Felipe Albuquerque teve proposta, Emerson Maria teve várias propostas, vários jogadores tiveram proposta. Por quê? Porque o mercado do futebol enxergou que o trabalho foi bem feito. Qualidade. Entendeu? Eu acho que o Vila montou um time muito competitivo, faltou uma situação ou outra, né? E é um time que ficou mais de 20 rodadas dentro da zona de classificação, da zona de acesso. Ninguém fica esse tanto Não. Se não tiver acaso. alguma coisa de bom, e tinha, mas faltou um pouco mais. Eu escrevi até no Diário de Goiás: se tivesse vencido o Figueirense, se tivesse vencido o Náutico, se tivesse vencido o Paysandu, se tivesse vencido né, o Goiás, que estava em baixa, né, faltou muita coisa, né? A gente vai falar sobre o Vila ainda esse ano, sobre o Vila para 2018, sobre o Conselho Deliberativo, mas falando um pouquinho ainda sobre você e sua ligação contra o Vila. Aí no início do século você se distancia do Vila porque muda para Florianópolis. Mas primeiro aconteceu o seguinte: eu saí da federação, fui ser diretor de futebol em 99 e eu voltei a presidente executiva em 2000. Então eu tenho 3 mandatos de presidente executivo e agora estou terminando o 3º mandato de presidente do conselho. Aí em 2000 fiz a administração, não foi boa e eu acabei querendo sair antes. Aí eu dei realmente uma afastada do Vila, porque quando o dirigente está em baixa, é melhor ele dar um tempo mesmo. Mas aí a vida me levou para uma situação de sair de Goiânia e eu fui morar em Florianópolis. Mas nunca perdi esse vínculo com o clube, sempre ouvindo vocês pela internet, entendeu? E aí a partir de 2011 eu voltei a frequentar o Vila Nova. Mas lá de Florianópolis, me lembro até uma vez que alguém falou só: o Balzac... Você pegar a lista de chamadas do conselho, o Balzac é o que tem mais presenças. Mesmo de lá você... Eu cheguei a um ponto de não perder reunião do conselho. Eu já me programava, comprava passagem e vinha, até porque a minha mãe mora aqui, então assim, eu tenho mais motivos para estar aqui, né? Minha família é daqui. Você então, tem mais paixões aqui, não só o Vila. Exato, eu tenho outras ligações com Goiânia. Eu amo Goiânia, assim, se eu puder um dia eu quero realmente... Se a família permitisse, né, que a família não permite, eu gostaria muito de morar, ainda quero morar em Goiânia, mais no futuro, porque agora não vai ter jeito. Mas de toda maneira, eu realmente sou um dirigente que vai às reuniões do conselho. Eu gosto do conselho, eu acho o conselho uma coisa importante. A gente critica o conselho do Vila, mas o conselho do Vila contribui demais com o Vila Nova. E a gente precisa valorizar os conselheiros. E de forma efetiva, a gente mais cedo estava conversando, surge uma ala jovem, Gutenberg Veronês, né, era o principal nome entre esses jovens dirigentes, né, e tinha um vovô lá. Eu era o vovô da turma. Até no Facebook tem as fotos dos nossos almoços, entendeu? Eu, Dori, o Guto, o Lorenzo, você tá entendendo? Eu guardo com carinho essas fotos. Todo mundo cabeça... Todo mundo preta, de cabelo preto e eu de cabelo branco. Então, assim, eu meio que abracei essas pessoas e essas pessoas também tinham em mim uma luz, assim, para como chegar, né? E eu fui apresentado ao Guto pelo Marcos Lorenzo e pelo Andreolo, que é um grande amigo que eu acho que você conhece, que é conselheiro de Vila também há 20 e tantos anos.
E ficamos muito amigos, e aí cultivamos uma relação de amizade e viemos conversando sobre o Vila durante 2 anos, até chegar um momento propício que ia ter que ter um novo presidente, que foi o final de 14, porque com os 2 rebaixamentos de 14, é claro que quem estava ficou muito enfraquecido politicamente, então qualquer um que viesse de fora ia ter força para assumir. O Vila meio que voltou naquela época que você pegou o Vila na década de 90. Ninguém queria pegar um time... Não, eles até teve candidatura contra o Guto, do Vinícius Marinari, né? Que é outro jovem. Então, mas ninguém da velha guarda quis pegar. Não, da velha guarda ninguém pegaria. O único que eu queria pegar e o Guto queria pegar. Mas aí, num jogo de cabo de força, eu senti que era melhor o Guto ir. E depois vi que eu tomei a decisão certa, porque o trabalho porque é o seguinte, eu reparava que os meninos queriam muito ele, entendeu? E você vê que o trabalho de 2015 foi um trabalho maravilhoso, né? Que o Guto e a diretoria dele fizeram. O time recuperou o calendário. Né? Então, assim, eu participei de 2015 mais como um conselheiro do Guto e não tenho arrependimento nenhum porque se eu vou na eleição, eu ganho do Guto. Porque a turma que estava saindo não queria o Guto, porque o Guto era um oposicionista muito ferrenho, eu era um oposicionista de boa, né? Então eu ganharia a eleição do Guto, inclusive. Mas foi muito bom ter deixado o Guto ir, porque eles fizeram um grande trabalho. E o Guto tinha uma liderança sobre esses jovens. Infelizmente depois eles acabaram se afastando, mas naquele momento foi muito bom para o Vila. Aí 1 ano depois que o Guto assume o executivo, você assume o conselho. Aí no final de 2015, aí tinha eleição para o conselho e para presidente, né? Porque o Guto na verdade era um mandato tampão. E aí eu fui eleito presidente do conselho pela 3ª vez. De 2015 para 2017, o que o Balzac comemora de feitos dentro dessa sua gestão no conselho? Não, assim, de 2015 eu não era presidente do conselho. De 2016, né? Eu tenho 2 comemorações, na verdade, uma baseada em 2015 a 2017, que é o crescimento do Vila. O Vila cresceu muito de 2015 para 2017, eu acho que não tem dúvidas disso, né? O Vila era um time que vivia subindo e descendo da B para C, era um ioiô entre a B e a C, ou seja, era um grande da C e um pequeno da B. Então hoje nós já vamos para o 3º ano sem rebaixamento, que é o próximo, né? 3º ano disputando a Série B, 2 anos já sem disputar rebaixamento, e esse ano agora quase disputamos, efetivamente até a penúltima disputamos o acesso. Então nós estamos tornando um time já intermediário e a expectativa é de ficar grande. Então eu comemoro o crescimento do Vila. O Vila cresceu muito. As receitas do Vila, se você pegar 2015 para hoje, 2014 para hoje, as receitas do Vila aumentaram demais. Então, em 2015 nós tínhamos um orçamento de 6 milhões, 2016 na casa de 10, agora em 2017 já foi na casa de 13 para 14, entendeu? Então as receitas cresceram muito. Tanto que eu vi algumas pessoas criticando, o Vila tem o maior orçamento da história, é obrigado a fazer um bom time. Mas aí o cara não olha, peraí, mas a diretoria conseguiu um bom orçamento. Porque se tem um bom orçamento é porque alguém trabalhou para fazer esse orçamento, entendeu? Então as pessoas olham muito o Vila assim, como eu chamo que é um copo de água, né? Ele está pela metade. Então tem gente que quer olhar e fala está meio vazio, e tem gente que olha e fala não, está meio cheio, entendeu? É igual essa campanha agora. Para alguns é decepcionante. Para outros que olham e falam, poxa, mas é uma boa campanha. Então vai do olhar da pessoa, na verdade. Ela empolgou e decepcionou. Engraçado, olha só. Se o Vila faz o segundo turno que fez, com 20 e poucos pontos no primeiro turno, e faz os 32 no segundo, você já viu como é que é psicológico? Teria o mesmo número de pontos, mas seria outra situação. Entendeu? É a questão das expectativas. E você falou de crescimento, você falou aumento das receitas, mas na sua gestão, acho que algo importante que aconteceu foi o fato do torcedor passar a ter direito a voto dentro do clube. Aí nós estamos falando do meu mandato, desse meu 3º mandato de presidente do conselho. Isso não sou eu, é o conselho todo, né? Na minha gestão, né? Nós implantamos já na primeira reunião, nós mudamos o estatuto e implantamos o sócio torcedor. E é uma coisa que eu tenho orgulho e que eu vou carregar para o resto da vida, que foi no meu mandato que os sócios torcedores começaram a votar. Em verdade, eu quero dizer que isso aqui é quase que uma entrevista de despedida do mandato, né? Que a minha proposta para o conselho era que o sócio ouro e o paixão vermelha votassem, todos eles. Mas o conselho foi um pouco mais conservador e achou melhor
que só o sócio ouro votasse. Eu acho que o Vila pode caminhar para o Paixão Vermelha votar também. Ou seja, a grande coletividade dos sócios votar. Hoje o sócio ouro, ele paga quanto por... Eu não tenho, na casa de R$80, mas eu não tenho certeza absoluta não. É uma coisa que eu não acompanho. Mais ou menos isso, então ele tem que pagar durante todo o ano para ter direito ao voto. Exatamente. Na verdade é o seguinte, ele tem que estar inscrito um ano antes da eleição, inclusive. Não pode se inscrever durante o ano da eleição, que é uma coisa que faz que você não tenha nenhuma manipulação, né? Então, todos os inscritos até 31 de dezembro, e que estão em dia financeiramente hoje ainda, eles têm direito ao voto. Inclusive, aproveito a audiência de vocês para convidar o sócio, primeiro para entrar no site do Vila, porque já está a lista lá das pessoas que podem votar, e comparecer ao Vila Nova no dia 7 de dezembro, das 4 às 8 da noite, das 4 da tarde às 8 da noite, as urnas estarão abertas para receber o voto do sócio torcedor para presidente executivo. Por enquanto nós temos apenas o desenho da candidatura do Essival. Muito provavelmente o desenho vai ser esse. Só o Essival como presidente do executivo. Até eu sinto a pena, porque assim, como o sócio vai votar a primeira vez, seria legal ter duas chapas. Ele vai lá agora para votar no Essival ou para votar branco, nulo. Então, assim, com uma chapa só, mas o que a gente vai fazer? É o momento político do Vila, né? Pode ser que daqui 2 anos tenham 3 chapas, né? Você acha importante a disputa? Não, acho importante a disputa. Porque tem gente que fala assim, a disputa racha o clube. Não, a disputa traz sequelas. A disputa sempre traz sequelas. Na última eleição tivemos uma disputa muito apertada. Muito apertada. E eu vi uma atitude muito interessante. Terminada a eleição, os dois candidatos foram para uma entrevista coletiva. Na verdade isso aí... comemorando, o outro lamentando, mas parecia uma situação que a gente não poderia imaginar em outro quadro eleitoral. Na verdade, quando nós reunimos, eu era presidente do conselho, né, porque foi ano passado, eu me reuni com o Murilo, com o Essival e combinei isso com eles. Falei, olha, ao final da eleição, quem ganhar, quem perder, nós vamos nós 3 para dar entrevista, entendeu? Os dois antes da eleição já tinham concordado com isso. E, na verdade, a passagem do Guto para o Essival, mesmo passando com a eleição, eu considero muito suave. Se você olhar para trás, era muito suave. Então, nós conseguimos... o presidente do conselho tem que ter esse papel moderador, entende? E foi muito tranquilo. A administração do Essival é muito a quantidade de administração do Guto, que mantém Felipe, mantém Evandro Gomes, mantém a Bia, mantém a doutora Neliana, entendeu? Eu estava na administração do Guto e na do Essival. Então, a gente teve realmente tivemos um ano que teve algumas coisas lá, algum arranca-raba aqui e ali, mas o conselho em geral... dentro das reuniões, são portas fechadas, só os conselheiros entram ali, é mais ou menos como a disputa lá pelo poder no Vaticano, para saber quem vai ao Papa, sobe a fumaça vermelha, tem bate-boca, tem arranca-rabo... Já teve mais, sabe? Mas assim, nesses 2 anos que eu estou lá, praticamente não teve. Assim, nem alteração de voz. A gente tem um jeito de conduzir a reunião que ela... E as discussões, elas... quando se sai do tom, são motivadas por quê? Não, geralmente todo mundo é vilanovense, todo mundo quer o bem do Vila, mas cada um vê que o caminho, cada um tem um caminho para as coisas acontecerem de melhor para o Vila. Então a divergência é na escolha do caminho, né? Existem acusações ali dentro? Não, muito raramente. Agora nós tivemos a questão do Guto, que teve o problema da confecção dos ingressos, e aí foi montada a comissão, tudo, e aí houve uma apuração. Mas assim, realmente as reuniões do conselho não têm sido como eu já vi acontecer há 3, 4 anos atrás, onde eram bem mais fortes. Eu defendo, não consegui fazer, não é que eu não consegui fazer também, eu não tive empenho para fazer. Eu defendo que a imprensa possa ter uma pessoa dentro da reunião. Uma vez, um órgão num mês, outro órgão no outro mês, porque também acontece uma coisa muito chata. Isso é uma coisa chata. Acaba a reunião, tem alguns conselheiros que querem passar uma versão diferente do que aconteceu lá dentro, entendeu? Vocês da imprensa não têm acesso, aí vocês às vezes compram algumas ideias que não são verdadeiras, mas vocês não sabem, entendeu? Por exemplo, nós discutimos lá esse tempo atrás a remuneração de conselheiro, e aí eu levei o estado de algum conselheiro que preste serviço para o clube ter direito à remuneração. Aí gente, artigo 20 do estatuto. O conselheiro que estiver prestando serviço ao clube, ele apenas fica suspenso no direito dele de votar, por exemplo, entendeu? De ser conselheiro. E ainda ampliamos nessa reunião, porque alguns acharam que era pouco, ampliamos para 3 meses após parar de receber. Entendeu? Acabou a reunião, estava lá
um post no Face que eu tinha rasgado o estatuto para permitir as pessoas receberem. Hoje o presidente do Vila, ele não é remunerado. Não, mas a partir do ano que vem está autorizado pelo Conselho. Isso é uma das mudanças que nós fizemos. Na sua gestão, então. Na minha gestão. Está autorizado pelo Conselho que se encontre uma fórmula de remuneração para o presidente, para o vice-presidente financeiro. Mas isso não é muito vago, não? Encontre-se uma forma. O ideal não é ter um salário? O problema, sabe o que é? Porque é o seguinte, nós temos autorização. Agora é preciso, isso está em ata também, uma coisa que eu queria falar para você que gosta dessa parte e para todo mundo que tem interesse, as atas das reuniões são públicas. Vocês podem pedir as atas, entende? Então, assim, muitas vezes sai de lá de dentro alguma informação distorcida, pega a ata, entende? Então, na ata está dizendo o seguinte, olha, o Conselho autoriza a diretoria executiva, juntamente com o departamento jurídico e com o Conselho Fiscal, a achar uma fórmula de remuneração. Porque ali não havia tempo da gente estudar juridicamente quais os caminhos corretos. Então, a gente só deu autorização. Agora cabe isso a partir de janeiro, né? Para janeiro. Então, não era para o Essival, era para o próximo presidente. Poderia ser outro. Se tivesse outra chapa, se o Essival não fosse. Então, a gente teve o cuidado. Na verdade, a gente já vem pensando nisso há muito tempo. Por quê? Eu vi a entrevista do Marcelo Almeida esses dias para vocês. Olha, eu não tenho tempo de ficar no Goiás. Lamentei isso. Eu preciso botar alguém lá no meu lugar. E esse alguém vai ser remunerado. O Essival é um presidente que entra às 8 da manhã e sai às 8 da noite. Faz diferença? Para mim faz. Eu claro acho que o faz. Estar no clube faz muita diferença. Faz toda a diferença. Então é o seguinte, também nessa decisão do Conselho tem duas coisas interessantes. O presidente só pode ter direito a algum tipo de benefício depois da folha paga para os jogadores e funcionários. Então ele não é primeiro a receber, ele é o último. Segundo, ele tem que dar expediente. Ele tem que dar expediente. Lógico que ele pode estar na reunião na federação, não é dentro do Vila, mas está em serviço do Vila. Então, isso que nós estamos fazendo, a meu ver, nós estamos modernizando e o Goiás, por exemplo, não faz. Você está entendendo? Porque nós achamos que é fundamental o presidente do clube estar no dia a dia. Não, também concordo. Acho que se estabelece um valor. Não, já está estabelecido. Qual o valor? Não, vocês podem pegar na ata, mas como eu estou saindo, o próximo presidente do conselho, que vai ser o Hugo, ele pode revelar se ele quiser. Entendeu? Mas não é nada excepcional, mas é algo que a pessoa que está lá o dia inteiro pode chegar em casa e falar para a família, olha, eu estou lá o dia inteiro, estou recebendo. Mas está aqui, ó, está aqui, entendeu? Porque normalmente quem é presidente de clube, você olha, né, para o futebol, você vai ver que sempre é um empresário de algum segmento e que ele abre mão do dia a dia da sua empresa. A gente falou aqui do Marcelo Almeida, que diz que não pretende abrir mão do dia a dia da empresa. É um médico, né? Tem uma clínica, o Dr. Sérgio Rassi é médico, tinha um hospital, né? Ele vai abrir mão no período em que é gestor de um clube de futebol para estar dentro do clube de futebol. Exato. Né? Então eu acho mais do que justo. E mais, assim, uma das coisas que eu, a vida inteira, não tem uma entrevista minha em 26 anos que eu estou no futebol falando isso. É a coisa que eu mais tenho chateação é de ouvir dirigente assim, porque eu estou aqui me sacrificando, eu estou aqui sacrificando minha família, sacrificando minha empresa. Pô, se está fazendo isso, tu tem que sair. Você está entendendo? Eu fiquei no Vila Nova e criei alguns sacrifícios para os meus, mas foi uma decisão minha. Eu que quis ficar no Vila. Você não reclamava? Entendeu? Não, nunca. Você não tem uma entrevista minha chorando, eu estou atrapalhando a minha empresa, estou trabalhando, não. Mas no período em que você esteve presidente, você sacrificou suas empresas, sacrificou, de repente, o final de semana com a família, o dia a dia com os filhos. Em algum momento você teve remuneração no Vila? Eu não, nesses 26 anos, eu nunca... Nem quando foi diretor de futebol? Não tinha isso na época, entendeu? O futebol não era profissional igual hoje. Hoje se exige, e eu também não ficava 24 horas por dia no Vila Nova, não ficava 12 horas por dia no Vila Nova. Mas então, hoje o futebol exige, naquela época já não exigia tanto, entende? Hoje é tudo diferente, entende? Sobre o futuro, né? O Vila Nova vai passar aí por eleições no Executivo, mas antes tem uma eleição no Conselho, que acontece na próxima quinta-feira, dia 30, né? Deixa eu só voltar um pouquinho na sua pergunta, porque eu queria deixar algumas coisas aqui faladas. Eu estou aproveitando esse momento para deixar algumas coisas gravadas por coisa. Fica à vontade. Está gravado, vai para a internet agora para sempre. É para sempre. Então, por isso que eu estou aproveitando. Apaga. Os feitos que eu acho que a gente deixou deixou para o Vila Nova.
primeiro, nesse mandato desses 2 anos presidente do Conselho, a eleição a participação do sócio torcedor nas eleições do Vila. Segundo, nós abrimos as votações. As votações eram todas no mesmo dia. Agora são separadas. Uma em novembro é o presidente do Conselho, dezembro executivo, janeiro é o COF. Para quê? Para poder ter alternância. Hoje, por exemplo, já de cara não vão ter alternância, porque queira ou não queira, o grupo que está assumindo a presidência do Conselho não é o grupo de situação. Entende? E provavelmente o Essival vai ganhar para presidente, ou seja, ele é da situação. Então nós já temos, pela primeira vez, já de cara, uma alternância. Porque antes, como a eleição era toda no dia só, quem estava por cima levava tudo. E aí levava o COF, coisa e tal. E hoje não, nós abrimos para que várias correntes do clube pudessem participar da administração do clube. E é legal que você tenha no COF ou no Conselho correntes diferentes da executiva pela questão da fiscalização. Vou dar um exemplo para você. Um vigia o outro. Vou dar um exemplo para você. Eu coloquei o Felipe, eu indiquei o Felipe, eu indiquei o Essival. Eu indiquei o Essival para vice do Guto, depois indiquei o Essival para presidente, que eu era presidente do Conselho, era obrigação minha, apoiei o Essival para presidente. Queira ou não queira, eu tinha responsabilidade sobre a administração do Essival, concorda? Se o Essival e o Felipe fossem mal, eu teria ido muito mal. Talvez se fosse muito bem, ninguém tinha lembrado que eu os coloquei. Os coloquei, eu ajudei a chegar até lá. Mas o fato de eu tê-los colocado, ou seja, eu era a situação, faz com que eu olhe para tudo que está acontecendo com aquela vontade de que dê certo. O próximo presidente do Conselho não tem essa obrigação, ele não colocou o Felipe, não colocou o Essival. Ele pode ter outra visão do que está acontecendo, entende? Essa foi o motivo da gente abrir as eleições. A outra é a questão da... Só antes você falou do Conselho, do Executivo, você falou do COF, né, para que o internauta... desculpa, é o Conselho o Conselho de Orientação Fiscal é responsável por... É o seguinte, é porque há uma confusão também, que as pessoas fazem, porque o presidente do Conselho agora, ou não, ou sim, vai fiscalizar. Não, o Estatuto do Vila, o presidente do Conselho não fiscaliza. Quem fiscaliza é o COF. Aí o COF recebe as contas, recebe os balancetes, aí o COF analisa, aí o COF... Se está errado. Se tiver alguma coisa errada, aí vem a orientação, olha, precisa arrumar isso aqui, entendeu? Espera para arrumar, dá o tempo para arrumar, indica como arrumar, indica como não errar novamente. Você está entendendo? Indica como... Aí ele vem com o relatório para o Conselho. Aí o relatório é apresentado no Conselho, aí o Conselho aprova ou não o relatório. Normalmente o Conselho aprova o relatório porque nós confiamos que o COF está fazendo a coisa certa. E depois que o COF analisou e foi aprovado ou reprovado as contas, qualquer conselheiro tem direito de voltar lá e olhar as contas também, entendeu? Mas a função de fiscalização ela é do COF. Quer falar mais alguma coisa? Não, eu acho que basicamente é essas questões, questão da remuneração, que eu acho que é muito importante para a modernização do clube. E não sei, talvez, eu acho que nós tivemos 2 anos aí bastante tranquilos do ponto de vista da política do clube, apesar de uma eleição no meio do caminho. O crescimento do Vila ele é indiscutível, né? O Vila cresceu muito para mim nos últimos anos, né? E plantou, agora resta saber se vai conseguir colher, né, nesse período de transição administrativa que terá aí. O ano que vem vai ser muito difícil para o Vila. Por quê? Porque é o seguinte, a expectativa do torcedor, a cobrança ela vai ser maior, porque como nós subimos, o Felipe fala isso nas entrevistas, mas é uma coisa que nós falamos muito internamente, o sarrafo subiu. Então, ninguém vai contentar com a campanha que fica em 12º, 14º, ali, você está entendendo? Que era o normal do Vila algum tempo atrás. Todo mundo vai querer o Vila disputando o acesso. Está ali, perto do G4. O Vila, se não chegar na final do Campeonato Goiano, vai ser considerado um fracasso. Ou seja, as expectativas, com o trabalho bom, as expectativas aumentaram. Então, eu acho que vai ser um ano mais difícil para a diretoria executiva. O Vila agora, então, passa primeiro pela eleição do Conselho. Exato. O desenho, vamos pegar aqui, fazer uma retrospectiva rapidinho. No início da última semana, o Hugo Jorge Bravo registrou sua chapa, logo na segunda-feira. O desenho era que ele seria o candidato único. Chegou um momento que eu também achei que ele era o candidato único. No apagar das luzes... o Cisanando vinha assim, vou, não vou, né? Acabou indo. Na sexta-feira, né, registrou sua chapa. Então, sexta-feira, sábado, né, o desenho era de Hugo Jorge Bravo de um lado, Cisanando do outro. Apesar de haver
tentativas. Já haviam tentativas, né, de composição anteriores. De composição que acabou, né, não tendo sucesso. Mas aí no domingo, uma reunião fez com que Cizenando abrisse mão da sua candidatura. Né, houve uma composição entre as chapas, onde o vice, o Décio Caetano do Cizenando, compõe agora a chapa, né, que vai ser registrada, a chapa do Hugo. Por que houve essa composição? Olha, eu acho que assim, a eleição ia ser muito disputada. A eleição ia ser muito disputada, porque a chapa do Cizenando ficou muito forte, com o Pio e com o Décio, entendeu? O Cizenando era o favorito? Nos meus mapas, o Cizenando teria boa chance de ganhar. Quando você fala dos seus mapas, assim, você mapeia porque todos os conselheiros. Toda eleição, são quantos? Nós vamos em torno de 175 aptos a votar. A gente que estava, eu calculo que compareceriam lá, se tivesse duas chapas, em torno de 120. 110, 120 compareceriam. Nós temos os puxadores de votos, né? São aqueles conselheiros que têm uma certa influência, né? E esses chamados puxadores de votos estavam divididos, porque o GES, por exemplo, foi engraçado. O GES é um puxador de voto. É um puxador de voto. E engraçado que nós todos estamos juntos com esse Val. Eu, Cizenando, o GES, o Pio, mas o GES apoiava o Hugo. E o GES é um grande puxador de voto. Lógico, o Hugo tem um grupo grande também com ele, que eles têm muitos votos. Mas no meu mapeamento o Cizenando tinha boa chance de ganhar. Ali no sábado, quando eu cheguei de Florianópolis, eu já, depois da chapa registrada, eu calculava naquele momento uma pequena diferença a favor do Cizenando. Claro que eu posso estar errado, meu mapa podia estar errado, entendeu? Mas geralmente eu acerto. Você lembra na eleição passada que 20 dias antes da eleição eu te falei, esse Val vai ganhar fácil. Quando faltava 2 dias eu te liguei e falei, o quadro mudou, porque eu não queria te dar uma informação errada, né? O quadro mudou. Na véspera da eleição do Val com o Murilo, eu cravei 6 votos a favor do Val. E deu 2. Então, como o Felipe falou esses dias, que ele falou, qual que é o mapa? Eu falei, nesse momento, sábado à noite, Cizenando ganha com 6 votos. Ele falou assim, então uma chuva muda tudo. Porque se chover, algumas pessoas não vão, 3 num 4 que não vão, já muda a eleição. Então ia ser uma eleição que eu não sei quem ia ganhar, mas ela ia ser altamente disputada. Então, ia ficar sequela. Então, eu fiquei muito feliz. Eu não é que fiquei feliz. Você participou da reunião? Não. Não é que eu fiquei feliz. Mas eu posso dizer para você que eu aceitei bem a ideia de uma composição. E agora, nesse momento, estou satisfeito com a composição. Pois é, você disse ter ficado satisfeito. Acho que muitos outros ficaram também. Mas o Cizenando ficou? Ficou. No fundo, se o Cizenando quisesse muito ser presidente do Conselho, ele teria continuado. Eu acho que aconteceu uma coisa muito parecida comigo e com o Guto. Eu falei, o Guto queria mais do que eu. Eu acho que nesse momento o Hugo queria mais do que o Cizenando. Então o Cizenando, mesmo com a eleição favorável, ele não queria, ele não fazia muita questão do cargo. Seu voto seria para quem? Não, eu já tinha declarado do voto desde o começo que se o Cizenando fosse candidato, eu iria votar para ele. Mas entendeu? Você iria votar por uma questão de enxergar um projeto melhor ou enxergar o Cizenando com mais experiência que o Hugo? Não, primeiro eu acho que o presidente do Conselho... Porque quando eu falo projeto, eles realmente apresentam projetos ou é algo assim, eu vou ser conselheiro, eu vou ser presidente do Conselho, você me conhece? Deixa eu te falar, o início de tudo é pelas amizades, pelas confluências, mas não deixa de ser ideológico. As pessoas se aproximam por entender o Vila da forma que eles entendem, entendeu? Eu e você pensamos igual sobre o Vila, então nós ideologicamente somos próximos. Então tem um pouco de ideologia, tem um pouco de compadrismo, fulano é meu amigo, eu vou com ele, entendeu? Isso em todo colégio eleitoral fechado é assim. Eu imagino que o Cizenando não chegou a fazer campanha, né? Eu imagino que o Hugo, ao fazer a campanha, mostrou o projeto, porque ele saiu na frente, saiu antes, né? Deve ter mostrado o projeto dele. Eu tenho visto ele falando que um dos projetos dele, inclusive, é a reforma do Estatuto. Acho que você já ouviu falar isso. Na verdade, já na administração do Barros, havia uma comissão do Estatuto já em andamento, que a Dori, o Sérgio Saboia e o Magide faziam parte. Esse texto ficou quase pronto, mas não ficou pronto. Aí, em outubro do ano passado, eu nomeei uma nova comissão do Estatuto, que faz parte o Lourenço, faz parte a Rosana, não lembro de todos que fazia parte do Val, mas como ele foi presidente, ele não participou. E essa comissão do Estatuto terminou o texto básico da reforma há um mês atrás. Mas como não dava mais tempo de ser votado na minha administração, eu mesmo falei para eles, olha,
nós vamos fazer uma transição e vocês vão continuar isso no próximo mandato. Então agora está tudo pronto realmente para começar um debate sobre o novo estatuto. Você é a favor de mudanças? Não precisa mudar, o nosso estatuto é cheio de contradições e falhas. É atrasado? Também, tem muita coisa para melhorar. Eu tenho certeza que os meninos vão trazer um sopro novo nesse texto. Eu não li o texto ainda porque eles não distribuíram, mas eu imagino que nós vamos ter muita coisa para debruçar e melhorar o Vila Nova. Hugo Jorge Bravo, então, né, dentro... Só uma observação antes de falar do Hugo. Ele é o candidato, a chapa dele vai ser registrada no dia da eleição. É assim ó, que funciona. As duas chapas já estão registradas, então o registro não existe mais. Alguém abriu mão já de forma... O Cisenando estava fazendo. Até hoje eu falei com a Dorizete, secretária do Conselho, aliás, a quem eu tenho que agradecer muito por tudo que ela fez nesses 2 anos. Ela é o braço direito, ela é tudo no Conselho, entendeu? É quem toca o Conselho no dia a dia. Agradeço demais a Dorizélia. Então, a Dorizélia, inclusive, já ia... Eu falei Dorizélia de manhã. Dorizélia, precisa que o Cisenando, porque parece que o Hugo está viajando, e entregue rapidamente essa desistência da chapa dele. E aí, parece que o Hugo vai vir lá no Vila e ele tem que desistir também. Ele pode desistir agora, ou ele também pode, se ele quiser, desistir na hora. Entende? Para poder abrir caminho para uma nova chapa. E essa nova chapa já com a mudança de nome. Aí ela será registrada ali no momento da eleição. Porque né? quando não tem... se tivesse 2 chapas, era votação. Se tiver uma chapa inscrita, aclamação. Se não tiver nenhuma, aí pode se inscrever uma nova chapa na hora. Entendeu? E pode, então. Então o Hugo, pelo desenho, será o candidato. Mas poderemos ter outro candidato. Pode. Nada impede. Não, nada impede. É pouco provável que isso aconteça. Não, quase. A chance é zero. Próxima de zero. Mas ela é possível. Segundo o estatuto, é possível. Desde que as 2 chapas saiam antes, até pensando bem, elas têm que sair antes. Porque vamos supor que o Hugo deixe para retirar a chapa dele dentro da reunião. Aí a reunião abre com a chapa dele. Só pode haver aclamação, no caso. Deu para entender? Mas se ele retirar a chapa dele, aí abre para uma nova chapa. Hugo Jorge Bravo. Quais as qualidades que você vê nesse jovem conselheiro do Vila Nova? Foi diretor de futebol durante 2 A melhor de oportunidades. todas é aquela que ele tem em comum comigo. Nós somos vilanovenses de verdade, entendeu? Eu sei do amor dele pelo Vila Nova. Essa é a melhor qualidade. Ele tem grandes qualidades, ele é um cara sério, honesto, fala bem, inteligente, entendeu? Quando ele fala na reunião do conselho, Pessoal, levanta. a pessoa presta atenção porque ele sabe falar, entendeu? Ele é inteligente. Conhece futebol, né? E eu acho que ele vai trazer um frescor para o clube. Ele não tem a responsabilidade que eu tinha para com a presidência executiva, entendeu? Então ele não tem a responsabilidade de querer ajudar ou de querer, sabe? Ele pode ser presidente do conselho sem essa vinculação com a presidência. É engraçado, eu ia votar no Cisenando, mas agora, diante dos fatos, você vai acostumando com a ideia, você está entendendo? Eu estou muito esperançoso que dê tudo certo, que ele faça um bom mandato, ele avance na reforma do estatuto e que ele faça um bom mandato. Tomara que ele faça um bom mandato. Não vou chamar de defeitos, pedi para você falar das qualidades, mas onde você vê que o Hugo ele precisa mudar para ser um presidente melhor. Não, hoje eu não vejo assim, defeito nele para ser presidente do conselho. A única coisa que eu espero e que assim, às vezes eu tenho um pouquinho de receio é que ele não tenha a temperança no momento certo, do equilíbrio, coisa e tal. Eu acho que vai ter, tá? Mas como ele é novo e os jovens são mais impetuosos, como ele não foi presidente executivo, então assim, quem foi presidente executivo sabe das dificuldades, a luta que é ser presidente executivo, a dor que é ser presidente executivo. Então, por exemplo, muitas vezes tinham coisas que eu precisava cobrar desse Val, mas eu entendia o que ele estava passando naquele momento, você entende? Então, assim, o fato de ser jovem, não ter sido presidente executivo, pode fazer com que ele exerça uma cobrança maior. Então, se ele temperar isso, eu acho que ele tem tudo para ser um grande presidente do conselho. Por que você não é candidato à reeleição? Bom, assim, primeiro porque eu fui presidente executivo do Vila muito tempo. Eu gosto de ser presidente executivo. É um cargo que me dá prazer em ser presidente executivo. Tanto que agora, em 2015, eu tive vontade de ser de novo. Aí eu agora fui presidente do conselho. É diferente,
Por quê? Porque você tem a responsabilidade, mas você não tem a caneta para fazer as coisas. Entende? Então, muitas vezes a gente é cobrado e sem você poder ser o dono da decisão, de fazer aquilo que você acha melhor. Segundo, você acaba, porque você tem que ficar no meio ali de oposição à situação e tentando fazer o biombo, né, para as coisas não terem aquele choque. Muitas vezes teve momentos que os dois lá estavam chateados comigo. Teve um momento, por exemplo, que a oposição questionou uma questão lá, eu formei uma comissão para averiguar essa questão. O Estival ficou chateado comigo, muito chateado comigo. Entendeu? Poxa, eu que coloquei lá, eu quero o bem dele, apoiei ele, mas naquele momento ele ficou chateado. Então, assim, é um cargo que tem que ter muita paciência, entende? Jogo de cintura. Muito. Ele é difícil. Então, eu não queria. E depois apareceu um outro projeto na minha vida. Isso já desde o ano passado eu tenho dito que eu não queria. E apareceu outro projeto na minha vida, eu vou ficar 1 ano fora do Brasil. Então, com isso, está sacramentado que eu não iria ser candidato. Você vai para um projeto na Inglaterra. Eu vou ficar 1 ano na Inglaterra, estudando. É uma coisa que eu já era para ter feito há 20 anos atrás, sabe? E agora minha vida permite que eu faça Na Europa, com o tempo lá no futebol inglês, não daria para visitar esses clubes ingleses, tirar conceitos e trazer para implantar aqui no nosso futebol, no Vila? Algo que você... Eu tenho certeza que eu vou aprender muito nesse ano que eu estarei lá, entende? Eu tenho certeza que eu vou aprender muito. Porém, não sei se eu vou aplicar esses conhecimentos no Vila, porque... Você vai fazer isso? Não. Procurar no tempo livre que tem? Na verdade, com o meu projeto lá de estudar administração e economia, certamente eu vou ter muito contato com essa parte administrativa. E eu escolhi a Inglaterra não foi à toa, porque a Inglaterra é hoje um centro econômico fantástico e tem o entretenimento, a BBC, o futebol, tudo lá está num nível muito alto. Então eu pretendo aprender o máximo possível que eu puder nesse ano. E aí não sei se o que eu trouxer eu vou aplicar, porque quando eu voltar eu vou estar com 55, entendeu? Tem muito. Não sei o que vai ser. Balzac, o Goiás mudou recentemente alguns detalhes no seu estatuto. Uhum. Olhando para o Vila, esse fato de aumentar o mandato para 3 anos e não permitir a reeleição, você entende como interessante? Algo que poderia ser aplicado? De cara, Vila? Eu te falo que aumentar o mandato para 3 anos é bom. Entendeu? Isso não é o Goiás, não. Tem vários clubes no Brasil com mandato de 3 anos. Certo? A reeleição ou não, porque geralmente nos outros times é 3 anos com direito à reeleição. Por isso que você vê presidente ficando tanto tempo. Mas é uma coisa que tem que pensar. Eu não tenho um posicionamento definitivo se a reeleição cabe ou não. Mas em vez de 2, 3, eu tenho certeza que é bom para o clube. Agora, na prática, no Vila sempre houve dificuldade, né, de um presidente completar 2 anos de mandato, quanto mais 3, né? Então eu não sei se a gente teria essa condição de aplicar isso. Mas eu gosto da ideia do que o Goiás fez. Um pinga-fogo com você. Qual a maior torcida? Vila ou Goiás? Assim, é difícil te dizer. Não, eu tenho a resposta para isso e é simples. Como o Goiás ficou esse tempo todo na Série A, na mídia, o índice de recall do Goiás é muito maior. Então, por exemplo, quando você faz o pop list, o que é o pop list? É o recall da marca. Então, se você sai à rua e pergunta para que time você torce, o cara vai falar o time que ele conhece, o que ele lembra. E o recall do Goiás é maior por estar 40 anos na Série A. Agora, então se você fizer todas as pesquisas que você fizer, o Goiás vai dar na frente. Todas. Todas as pesquisas que você fizer. Porém, é o seguinte, existe o torcedor passivo e existe o torcedor ativo. Entendeu? Entre os torcedores ativos. E aí é que está. O consumidor real do futebol, a torcida do Vila, é pau a pau. Deu para entender o que eu estou falando? Entendo. Existe um equilíbrio para você. Aquele torcedor que vai no estádio, que liga compra, o rádio, que liga a televisão, que quer saber o resultado, que compra o jornal, que entra no Diário de Goiás. O cara que consome futebol. O consumidor de futebol. Entendeu? Por exemplo, eu consumo campeonato inglês. Parece que você também. Eu acordo sábado, 8h30 da manhã, ligo para ver futebol inglês. Daqui um pouco tem jogo. Watford, Manchester United. Entendeu? Então eu consumo campeonato inglês. Eu não consumo Série A, eu consumo Série B. Mas eu sou consumidor de futebol. Então tem muita gente que torce para o Vila, mas uma grande maioria que torce para o Goiás que não é consumidora.
E aí você vai no sócio-torcedor, que é o consumidor. Entendeu? Então, há uma diferença entre Recal e consumidor. No Recal, eles são maiores. No consumidor, eu acho que há um equilíbrio. Quem é o maior dirigente da história do Vila? Do Vila, eu ainda acho o João Carneiro. João Carneiro. Eu acho Como é que o o João Carneiro tá, bem debilitado tá dodói, de saúde, né? Tá dodói, mas tá firme. Vai votar? Não. Até esses dias, no dia lá... É um voto de peso, né? Esse é um voto... Esse dia o pessoal... Conta uns 3 votos. Quando tinha 2 chapas, o pessoal, pô, vamos buscar o João Carneiro. Eu falei, pô, sacanagem buscar o João Carneiro, né? Coitado, né? A gente só busca ele para votar, né? Eu tenho que buscar ele para homenagear, né? Então, acho que o João ainda é o protótipo do melhor dirigente do Vila e a quem eu aprendi muito. Eu sempre... Muitas das coisas que eu passo para as pessoas, eu aprendi com o João. Entendeu? E é isso. Eu considero ele o maior dirigente do Vila. Quem é o maior técnico da história do Vila? Bom, eu não posso dizer, porque assim, nos anos 60, quando o Vila foi tricampeão, o Vila teve um treinador que agora eu esqueci o nome, que ficou muito tempo no Vila Nova. Aí quem vai nos anos 70 vai falar do Vail Mota, por exemplo. Mas do seu período? Maior técnico? Não, eu acho que o maior técnico vai ser aquele que levar a gente para a Série A. Eu acho que ainda vai vir o maior técnico. Maria, de repente, tá aí, ué. De repente, o Hermes Maria vai ser o maior técnico da história do Vila. E quem foi o jogador do Vila que mais te encantou? Teve vários. Assim, um que me encantou, o Anderson Barbosa. Né? Fui eu que busquei o Anderson Barbosa no Gama. O Anderson Barbosa... Tem outros, né? Claro. Os meninos, né, que foram campeões comigo em 95. Aliás, tem que falar dele, do Rony, foi um grande jogador, era um baita jogador, né? No Vila Nova. Então aquele time de 95 tinha um ataque com o Rony, Luciano, tinha Tim, tinha Kaká. Então eu tenho, mas realmente, antes Barbosa, Rony, acho que são os maiores, mas tem uma grande quantidade de grandes jogadores que passaram por lá. Você falou de garotos aqui, deixa eu te perguntar, porque você, além de presidente do conselho, você vive o dia a dia do clube, né? E a gente enxerga uma dificuldade muito grande do Vila Nova em revelar jogadores e conseguir vender bem essas revelações. Não, são fazer a transição. Mas aí você tem muitas coisas. É uma discussão ampla. Não sei se nós temos tempo para isso. Porque assim, olha, a temporada está terminando. Você olha para os rivais do Eu já vi seu argumento. Você vê o Luiz Fernando e o Carlos Eduardo. Tudo bem. Mas havia um jogador do Vila que jogou o campeonato inteiro, da base. Jogou o campeonato inteiro. Então, não havia uma presunção de, assim, da base não joga. Jogou o campeonato inteiro. Só que eu tenho que ser sincero, com o Matheus que me desculpe, mas o Carlos Eduardo e o menino do Atlético são mais jogadores. E tem mais valor de mercado. Segundo, hoje, se alguém chegar para comprar um jogador do Goiás do Vila, há uma diferença. O Goiás não precisa do dinheiro imediatamente, o Vila precisa. Entendeu? Então, assim, há uma desvalorização do nosso jogador na hora da proposta. Mas o Vila dá a chance também. Outra coisa que ninguém sabe é que o Vila, os meninos estão treinando lá o tempo todo com os profissionais. Entendeu? Os meninos estão treinando o tempo todo com os profissionais. Estão jogando, tem jogos, joga o time reserva contra o Sub-17, com o Sub-19. Então o técnico, os auxiliares técnicos, todos estão vendo os meninos. Entende? E no grupo haviam meninos. Então, assim, muitas vezes a pessoa fala assim, poxa, mas não vai o cara, vai o outro que chegou, entendeu? Mas é porque no treino, entende? A não ser que você tenha uma determinação de cima para baixo, fala assim, ó, não é para ir. Ou então, que é aí que eu acho melhor, agora na hora da montagem, trazer pouca gente e dar espaço na montagem para os meninos da base, porque aí você acaba sendo obrigado a usar. Você não vai ter ninguém que está melhor que eles, entendeu? E segundo, o Vila tem uma dificuldade de transição que vocês precisam notar, e o Atlético e o Goiás também tem. O que acontece, Charles, é que hoje é uma disputa muito grande pelos meninos, já com 14, 15 anos, eles são chupados para os grandes times e são chupados para a Europa. Entende? Então, por exemplo, esse menino que saiu do Goiás e foi para o Grêmio, saiu garotinho esse Arthur né? Então, o que acontece? Há uma disputa muito grande pelos jogadores. No Vila, então, o que sobra para a gente, o material que sobra para a gente, também já não é o de primeira linha. O de primeira linha está indo, porque hoje, com a profissionalização do futebol, o pai, o empresário, já é louco para levar para outro lugar. Ninguém mais joga bola, nenhum pai põe um menino na escolinha para ele aprender a jogar futebol. Põe na escolinha para ele ter uma profissão.
Então hoje tem uma dificuldade realmente de mão de obra, e essa dificuldade ela aparece na hora da transição também. Mas, se você perguntar, o trabalho é bem feito? Não, o trabalho precisa ser melhor elaborado, com certeza. Separando algumas perguntas aqui dos internautas, o Ricardo Santos faz uma pergunta aqui, acho que já pensando na próxima temporada, mas que foi o calcanhar de Aquiles. O ataque. Pedindo para contratar um atacante. Não, tenho certeza. Assim, não é sua área, você nem vai estar aqui. Exato. Na verdade, eu gostaria muito que o Felipe realmente concentrasse os esforços financeiros nos atacantes. Eu vou te explicar o que aconteceu, ninguém nunca falou isso, eu estou te falando aqui. Chegou um momento do campeonato que precisava contratar atacante, certo? Você tinha a opção de tentar contratar alguém de 100, 80 mil, havia possibilidade financeira para talvez 2, mas estava tudo encaixadinho, o time bem, tudo organizado, aí ficou-se com medo do quê? Pô, eu trago um cara de 100 mil, 80 mil aqui, o grupo racha, porque sabe que isso acontece. Tá. Esse medo partiu de quem? Não, do treinador, da comissão técnica, da diretoria, foi um medo compartilhado. Então o que acontece? Só que, no final, faltou. Então, o que eu gostaria que o Felipe fizesse hoje, Felipe Essival, e provavelmente eu vou ter o tempo de falar isso para eles. Façam essas contratações mais caras agora para o Goiano. Por quê? Porque esses caras esse desequilíbrio financeiro dentro do grupo, se ele começar aqui no Goiano, ele não gera problema. Gera problema quando ele chega no meio do campeonato. Porque aqui as pessoas se acomodam, se viram amigos, sabem que um ganha mais que o outro, mas é desde o começo. Mas no meio do campeonato. Então, já que a gente ficou com medo de fazer isso, e faltou, precisamos fazer agora. Então, assim, eu espero que faça agora. Não sei se vai ter jeito de fazer, mas é o que eu gostaria. Você falou sobre, obrigação. O torcedor, ele quer o Vila no mínimo, decidindo o título goiano. Você acha que o Vila entra favorito para essa condição? São 3 favoritos, Vila, Goiás e Atlético. Alguém vai ficar de fora. Mas o Vila entra como favorito, sim. O Vila é favorito para disputar o título goiano e o Vila é favorito para ficar entre os 10 primeiros da Série B. Se fizer uma campanha um pouco melhor, está disputando lá em cima o G4. Pelo que você está tendo de conversa com o Felipe, com o Essival, o quanto está difícil segurar Alemão, Wesley Matos, Alain Mineiro? O problema todo é o seguinte, que eles todos já receberam proposta do Vila. A proposta já tá feita. Só que o jogador chega nesse momento, ele quer aguardar um pouco mais, ele não quer assinar correndo, porque pode aparecer outra coisa, entende? E às vezes ele tem uma sondagem e ele fica esperando também essa sondagem virar ou não virar uma proposta. Daqui um pouco um empresário liga para ele, eu acho que eu consigo te botar ali, sabe? Tem demais isso. Então, é um momento que o jogador tem uma certa cautela para poder assinar, entende? O Marcelo Lopes pergunta aqui, por que o Vila perde tanto em Goiânia? É algo que aconteceu ano passado. Ano passado perdeu, repetiu. Esse ano empatou demais, né? Empatou demais. Eu acho que os 2 times do Vila tinham uma proposta defensiva melhor para contra-ataque. Ano passado até o contra-ataque funcionou melhor. O Moisés estava na fase melhor, né, do que esse ano. Mas o Vila não conseguiu encaixar transição e penetração. Sabe? Transitar o jogo da defesa para o ataque, volume de jogo e a penetração final. Então, o que faltou esse ano? Qualidade. Faltou qualidade para você. A gente fala assim, nós somos um leão, mas às vezes falta o dente. Entendeu? Somos um leão para defender, mas às vezes falta o dente para finalizar. Então, faltou qualidade. Uma outra coisa que aconteceu também é que o time cansou. Não sei se vocês perceberam que o time cansou. Muitos jogos, Então, o que aconteceu? O time cansou por quê? Porque o time jogou, o 11 jogou demais. Precisa rodar mais o elenco, entendeu? Mas para rodar precisa de mais qualidade no time de baixo, entende? Então, faltou essa qualidade a mais, tanto para poder ser ofensivo, quanto para poder preservar alguns jogadores. Entende? Balzac, ano que vem você falou de um orçamento que o Vila teve na temporada inteira de cerca de 14 milhões. Eu tô entre 13, 12 e 14. Então vamos botar 13 como média. 13. Para a próxima temporada, o Vila aumenta esse orçamento? Provavelmente aumenta, porque o Vila, como eu disse, tem tido muita procura por patrocinadores, por empresas, entende? A gente deve fechar um valor do departamento de marketing maior que desse ano.
Então, eu acho que o Vila Nova, tenho certeza que o Vila Nova vai ter uma receita maior. No marketing está o Evandro Júnior. Tá, Evandro Júnior faz um excelente trabalho, né? Faz um grande trabalho. Fabrício Ramos pergunta aqui da possibilidade de uma disputa, de aparecer um candidato para disputar com esse Val no Executivo. Olha, muito difícil, Fabrício, né? Muito difícil, Fabrício. Muito difícil porque até essa acomodação que houve no Conselho e no COF, ela favorece uma candidatura única do Val. Qual a nota que você dá para esse Val? Como gestor? Com pessoa 20, como gestor 8. Esse Val, onde eu vi aqui, eu perguntei para ele assim, depois eu vou perguntar para você, você gosta mais da sua mulher ou do Vila? Não, eu gosto mais da mulher dele, não é possível. O Balzac gosta mais da mulher ou do Vila? Não, eu gosto mais da mulher, claro. Você vê que o Val gosta mais do Vila. Ah, não sei. Então, não, tô te falando que ele falou isso. Ele falou isso? Ele falou que eu gosto mais do Vila. Nossa, me perdoe a minha esposa, tá dormindo no sofá até hoje. Mas assim, o Val, ele hoje eu falei 8, mas acho que até foi muito rigoroso com ele, poderia ser um 8,5, 9, porque ninguém é perfeito também, claro, né? Ele tem as coisas que ele precisa melhorar e o Val está aprendendo muito. Isso é importante. O presidente do primeiro ano, entendeu? Ele é um, o presidente no segundo é outro, o presidente no terceiro é outro, porque você já vai começando a conhecer os atalhos, a descaída da mesa, entende? A experiência é fundamental. Por isso que eu sempre quis continuidade no Vila Nova. É importante ter continuidade. Então esse Val agora vai para os últimos 2 anos dele, e porque ele pegou um mandato tampão, ele é obrigado só a fazer mais um mandato, né? A não ser que daqui um pouco o Conselho faz uma alteração no estatuto, é possível. Mas depois do esse Val, tomara que entre um presidente que fique 4 anos, entendeu? É importante essa experiência. Hoje o Vila, ele gasta mais do que arrecada? Eu não sei dizer. Só o Cisanando pode dizer. Só o Val e depois o Cisanando por ser o COF, entendeu? Eu não sei. Foi uma preocupação minha o tempo todo. Foi Val, como é que é? Tá tudo certo. Só que a minha é mais assim, de amigo, entendeu? Quem faz a fiscalização mesmo é o COF, né? Mas eu sempre me preocupei com as contas, para que ele entregue as contas, sempre pedindo uma entrega em dia, tenta entregar o máximo possível. E essa parte aí, até eu acho que, de repente, é preciso ter um acompanhamento do COF maior. Agora, o Estatuto nosso manda que ele deu o orçamento agora em dezembro para o COF, né? O que ele vai ter de receita o que ele vai ter de receita e despesa ano que vem. Então, assim, é importante que ele seja cobrado, para que ele entregue um orçamento e para que a gente tenha noção do que é. Sobre a sua gestão ainda no Conselho, né, me lembro quando você assumiu, um dos desafios era fazer com que fossem aprovadas ou reprovadas, que tivesse um relatório a respeito de contas atrasadas dentro do clube, de gestões atrasadas. Exato. Você conseguiu um avanço. Sim, até rapidamente, quando a gente fez aquela mudança do estatuto, eu tentei encaixar uma criação de 2 COFs, 2 câmeras do COF, uma para a conta atual e outra para ir voltando, né? Mas o Conselho achou melhor não. Então o que eu passei a usar? Passei a usar os COFs da época, fui atrás das pessoas que eram COF na época, entende? Então com isso eu consegui ir voltando no tempo. Nós conseguimos voltar 5 anos, eu considero até pouco, queria ter voltado mais. Eu espero agora que o Hugo possa dar continuidade. As contas do Val estão ok? Eu vou te falar por ano. A 17 até agora está ok, né, o que foi apresentado. Do Val. O final de 16 do Val está ok. O 16 de outubro para janeiro não foram reprovadas pela questão dos ingressos. Segundo ano do Guto. Mas quando não dá certo? Não está aprovada? Eu vou chegar lá. Deixa eu só, quer que eu termine aqui? O 15 do Guto, 100% aprovado. 14 aprovado. 13 e 12 reprovado. 13 e 12. 13 e 12 reprovado. Nós estamos falando de parte do Guto. Não, 13 e 12. Ah, tá, parte do Guto em 16, né? Em 16, exato. 13 e 12 são de quem? Não, 13 e 12. Depois você vai lá e procura. Eu não vou ficar falando o nome das pessoas aqui. Os conselheiros sabem quem são. Me permita. Certo. Não seria eu que te falo, mas você tem como saber. Claro. Então é o seguinte, o que acontece? O estatuto fala o seguinte, o sujeito que tiver a conta negada, ele fica inelegível. Entendeu? Se eu sou lá o dirigente de 2013 que não tiver a conta aprovada, ninguém pode votar. O Charles não pode nem ser candidato. Não, nem ele, nem o vice-presidente. Mas dele. ele vai na reunião dos conselhos, normal? Vai, claro. Mas porque o estatuto não diz isso, o contrário disso. O estatuto diz que o presidente e o vice-presidente financeiro, eles ficam inelegíveis. Entende? Então,
esses presidente e vice-presidente não podem mais ter cargo. Tá. Eu vou... Às vezes não é porque está irregular, é porque o cidadão foi lá e desviou dinheiro. Às vezes é uma outra situação. Não, tem um caso aí de 12, 13 que a pessoa não entregou as contas, certo, e agora nós notificamos para entregar e não entregou. Certo. Eu nem sei onde está mais, entendeu? Certo. Aí foi reprovada. Pode ser por desorganização ou pode ser casos mais graves. Pode. Mas peraí, se eu administrei lá em 2012 e se eu desviei dinheiro do Vila, não consegui comprovar as minhas contas, eu continuo conselheiro do Vila? Tá, mas é o seguinte, no caso aí, um deles não é mais conselheiro, entendeu? Foi expulso. E a outra pessoa é porque ela não apresentou as contas. Então nós não temos nada que comprove que essa pessoa tenha feito algo errado. Mas infelizmente, como ela não cumpriu de entregar, ela teve prazo, nós demos prazo para essa pessoa agora, notificamos, entende? Aí ela não entregou e as contas foram reprovadas. Chamei, expliquei, falou, sinto muito, mas suas contas estão reprovadas, né? E aí comuniquei o conselho. Então, assim, o estatuto é esse, Charles. Talvez vai ter uma reforma do estatuto. Se as pessoas que forem reformar o estatuto quiserem colocar algo a mais, eu sempre ouço falar, eu queria aproveitar a questão da confecção dos ingressos, a questão que eu queria voltar, porque às vezes eu vejo você falando, eu sou seu ouvinte, falo, pô, não, o conselho serviu uma pizza aqui na questão dos ingressos. Não serviu pelo seguinte: as contas foram reprovadas. Do Gutenberg Veronês. Se as contas são reprovadas, a pessoa está inelegível. Então isso não é uma pizza. Foi tomada uma providência. Correto? Certo. No caso, o Guto saiu do conselho. Então, como ele sai do conselho, foi votado que ele não pode voltar. É uma coisa até dura, eu acho. Sabe? Mas hoje, para ele voltar, teria que ter um processo político para ele voltar, entende? Então, são penalidades, são punições que você não pode dizer que terminou em pizza. Então, mas ele saiu por livre e espontânea vontade? Não, saiu por livre e espontânea vontade. Ele saiu, no dia que ele renunciou ao cargo, ele renunciou também ao conselho. Certo. Entendeu? Então ele ficou inalcançável para as punições do conselho. Certo. Correto? Agora, uma outra coisa é o seguinte: o Vila poderia buscar esses recursos que o Vila considera que o Vila perdeu. E aí, a comissão, inclusive, não fala que foi por roubo, nada. Houve um erro aqui, entendeu? Ela não fala que é desonestidade ou não. A comissão, tá? Até o conselho depois achou que não houve boa-fé na história. Mas, de todo jeito, então, ficou decidido pelo conselho que queria buscar isso. Só que, numa reunião posterior, que eu não estava, eu estava na Inglaterra, em maio desse ano eu estava na Inglaterra, eu nem estava na reunião, a pauta da reunião era acionar ou não as pessoas. E aí o conselho entendeu por bem não fazer isso. E aí eu tenho que ser bem claro: o Vila, na temporada de 2015, o Vila cometeu muitos erros legais para poder sobreviver. Não, estou simples. O que são os erros legais? Por exemplo, vou dar um exemplo para você. O Vila vendia como é que o Vila tinha uma jogada do Vila vender rifa, vender ingresso, coisa e tal. Tudo aquilo foi para preservar o dinheiro do Vila. Então, lá dentro do Vila, nós sabemos que o Vila fez aquilo para poder o Vila não perder aquele dinheiro para terminar o ano. Porque se o Vila trabalhasse na linha certinho, entendeu? O Vila perderia esses dinheiro. Então o Vila trabalhou dentro da irregularidade. Então o Vila não foi regular em 2015. E se o Vila partisse para esse tipo de confronto, a partir dessa questão, o Vila seria seriamente prejudicado. Então, às vezes as pessoas vão querer dizer, não, mas nós queremos sangue. Dane-se o que for. Nós queremos sangue. O conselho achou melhor que não era para ter sangue. Só por vaidade, não queremos sangue. Então, mas essas pessoas, elas queriam sangue ou queriam Vila trabalhando dentro da regularidade? Aí que tá. Não, é isso que eu quero te explicar. O Vila optou por esquecer a questão do acionamento. As pessoas foram punidas, as contas foram... O que estava ao alcance do conselho internamente foi feito. Externamente, o conselho não quis abrir essa ferida mais. Entendeu? Você pode achar correto ou incorreto, mas foi uma decisão dos conselheiros. Eu acho incorreto. Não, tudo bem. Naquele momento em que eram feitas essas irregularidades, o conselho tinha ciência
todas as pessoas que estavam dentro do Vila sabiam que o Vila estava trabalhando para ficar com a renda, porque o Vila tinha tanto processo trabalhista que qualquer renda do Vila seria penhorada. Se o Vila vendesse ingressos de forma tradicional, o fiscal ia lá... A Justiça do Trabalho poderia... a Justiça do Trabalho não, mas qualquer tipo de ação poderia. Então o Vila fez muito esforço, entendeu? Você está escolhendo para resolver. Você está escolhendo lógico, as palavras. Claro. O Vila fez bastante esforço para preservar o dinheiro. Em seguida, o Vila fez um acordo com a Justiça do Trabalho. Entende? E essa situação morreu. Porque o Vila fez o acordo de trabalho e o Vila passou a pagar mensalmente e vem cumprindo. Com muita dificuldade. Você escolhe as palavras para explicar essa situação. Então o Vila burlou durante esse período, né, a justiça e agora paga de forma correta, do jeito que teria feito lá atrás. Só que tem o seguinte, isso que eu estou te falando foi feito a vida inteira em todos esses clubes. Enquanto não apareceu a figura, o instituto do acordo trabalhista, todo mundo correu de penhora. E você sabe disso. Anos 80, anos 90, anos 70, todo mundo correu disso. Graças a Deus, chegou-se a esse novo instituto que é do acordo trabalhista. Então, às vezes você entendeu então que o Vila não fez nada, mas o Vila fez. O que estava ao alcance do Vila, sem prejudicar o Vila, foi feito. Foi feito. E foi decidido, até eu não estava na reunião, como eu disse, foi decidido por estancar ali essa situação. Balzac, para fechar com você, qual é o seu maior sonho como colorado? Não, no momento é o Vila subir para a Série A. E vou te falar, não é só por subir, é porque seria uma chance muito grande da gente colocar a casa em ordem. O que o Atlético fez esse ano foi perfeito. O Atlético teve uma estratégia de vou para a Série A, mas vou separar um dinheiro aqui e vou botar a casa em ordem. Não gastou tudo no futebol. Correu o risco de rebaixar e foi rebaixado. Só que existe dois tipos de rebaixamento. Tem aquele quando você rebaixa em pé, igual o Atlético está rebaixando, organizado, com a casa organizada, com salário tudo certo. Tudo okay. E tem quando você rebaixa de joelhos, que é o caso do Santa Cruz. Quando você rebaixa de joelho, você vem da A para B, da B para C, a chance é grande de fazer. E aconteceu agora com o Santa Cruz. Então, no nosso planejamento, inclusive, se a gente subisse, era algo muito parecido com o que o Atlético está fazendo. Ou seja, prioridade número 1, quitar o trabalhista. Ou seja, o Vila não é um clube que quer ficar iludindo a justiça. O Vila quer pagar. O Vila, por enquanto, está pagando um acordo, porque é o acordo que ele dá conta. Mas a hora que ele tiver condição, ele vai quitar a dívida trabalhista. Até porque você sabe que dívida trabalhista, se você tem 10 milhões lá de inscrição, com 5, 6 você acaba fechando os acordos e resolve. Então, o nosso planejamento para a Série A era não gastar tudo no futebol de jeito nenhum. Era colocar a casa em dia. Então, hoje, o meu maior sonho como colorado, lógico que é um pouco diferente do torcedor comum, né? Entendeu? O meu maior sonho é o Vila chegar na Série A para poder botar a casa em dia, pagar todas as dívidas trabalhistas, pagar as dívidas fiscais. Você é um torcedor racional. Entendeu? E às vezes até fazendo isso ainda consegue permanecer. O Atlético passou perto de permanecer. O Atlético ele quando subiu pela primeira vez, em 2009, ele ficou 2010, ele quase caiu, se salvou no último jogo lá em Salvador contra o Vitória. No ano seguinte fez uma campanha tranquila, meio de tabela, chegou até na Sul-Americana, mas caiu em 2012 com muitas dívidas. E quase, se não me engano, no ano seguinte passou perto. Cair para C. Exatamente, porque é isso que eu falo. Você pode cair de duas maneiras. Cair organizado, preparado. O Atlético está preparado para ser grande da B. Entende? Vai disputar o acesso novamente, provavelmente. Tem chance. E você pode cair de joelhos. Então, o nosso planejamento, o meu sonho é o Vila chegar na A e conseguir equacionar o passivo trabalhista, o passivo fiscal, entende? E fazer um time que aí vem um segundo sonho. Vamos ficar mais um ano? Porque o Vila com 2 anos na Série A, a dívida do Vila é pequena. E 2019 é um ano atípico. Também, então aumenta muito. Um desenho para que as coisas fiquem mais equilibradas do ponto de vista financeiro. E a dívida do Vila não é uma dívida violenta. Entendeu? O Vila com 2 anos de Série A, ele está no nirvana. 1 ano ele já vai arrumar a casa. Se tiver 2 anos, é nirvana. Entendeu? Você falou assim, o Vila briga pelo título estadual, briga pelo título goiano.
Esse é o objetivo. Mas olhando assim os dois principais rivais, você está vendo o Goiás se organizando aí, continua o Hélio, o Atlético tem uma estrutura financeira, né, apesar de ter caído. Você tem mais receio de quem? Não, eu acho que assim, quem sai na frente é o Atlético. Vem com a base da Série A, entende? Tem um cara que sabe muito, que é o melhor do estado? Ah, sim, com certeza. O Felipe mesmo fala. O Felipe se espelha no Adson, né? Tá certo? Tem um time com a pressão menor, porque tem uma torcida menor. Está organizado. O Atlético, para mim, sai na frente, como candidato ao título. E depois, agora, isso tudo é muito... Isso nós estamos falando muito por hipótese, né? Está muito longe. O Goiás ainda está formando o time dele. Está formando o elenco. O próprio Vila não sabe se vai conseguir manter todos. Exato. Então, o Atlético vai ter que contratar mesmo, tendo a base. Então, é por hipótese, hoje eu diria que o Atlético sai na frente. Balzac. Tá, obrigado. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Pela presença. Eu gosto muito de você como dirigente, como pessoa. A gente tem uma ligação de longos anos, né, de muito tempo. A você, internauta da TV Diário de Goiás, muito obrigado pela audiência, por ter aguentado esse bate-papo aqui colorado durante muito tempo. Acho que o torcedor do Vila adora, né? É um torcedor que se envolve muito com as questões do clube, é uma particularidade do vilanovense. Um grande abraço, continue ligado, a gente vai ter eleição no dia 30, né? E através do Diário de Goiás você estará por dentro de todos os detalhes a respeito dessa sucessão eleitoral, nessa sucessão no Conselho Deliberativo do Vila Nova. O Wilson Balzac está deixando a administração para a chegada de Hugo Jorge Bravo. O DG conta com a credibilidade de uma equipe de profissionais altamente qualificada e competente, apaixonada pelo jornalismo sério e investigativo. Do outro, o DG oferece conteúdo atual e relevante na política, economia, saúde, esportes e muito mais, com análise consistente e opinião coerente. Qual o resultado disso tudo? Mais de 11 milhões de usuários diferentes em apenas 5 anos e meio. O Diário de Goiás cresce sem parar.